Vamos lá. Então, gente, boa noite, oficialmente agora para todo mundo. Sejam bem-vindos. Acho que a gente vai ter um encontro bem legal. Eu queria começar compartilhando com vocês o porquê a gente convocou essa reunião, né? Na verdade, eu sempre gosto de explicar de onde as coisas vieram, né? Na verdade, a Cris teve um bate-papo no núcleo de conhecimento com o Edu, queria até que ele estivesse aqui, mas não chegou ainda. Mas ele falou que vem. E vem, né? Eu sei que várias pessoas vêm, mas não chegaram ainda. Mas, enfim. E aí, depois desse bate-papo, eu e a Cris conversamos, a Cris me chamou para conversar e a gente chegou à conclusão de que era um bom momento a gente dar visibilidade de tudo que a gente está fazendo no Instituto, né? Do que a gente fez até aqui, de respostas que a gente já tem para experiências que a gente viveu, né? A gente viveu várias experiências, chegamos a várias conclusões, e seria legal a gente compartilhar esse aprendizado com todo mundo e também as perguntas que a gente ainda não tem resposta. E é legal a gente compartilhar quais são essas perguntas e que a gente comece a construir essa jornada cada vez mais juntos, né? Na verdade, a gente está sempre buscando essa forma de se aproximar e não é fácil a gente saber qual que é a melhor forma. Então, eu queria, né, que ficasse muito claro que essa reunião ela surgiu de um comentário, de uma conversa, e é por isso que a gente está aqui hoje. E eu estou falando isso, gente, porque quanto mais coisas vocês compartilharem com a gente, mais chances a gente tem de fazer algo a respeito, né? Talvez essa reunião ela não acontecesse se o Edu e a Cris não tivessem conversado, se a Cris não tivesse me chamado para conversar e a gente não tivesse despertado para essa necessidade de que, poxa, é o momento da gente conversar todo mundo junto. Então, é um pedido também, né? Que assim que quando vocês sentirem que as coisas não estão tão bem, que vocês sentem falta de alguma coisa, chama alguém para conversar, me chama, né? Eu estou disponível o tempo inteiro. E tem outras pessoas também. Então, façam esses questionamentos, essas dúvidas chegarem até a gente para a gente poder fazer alguma coisa a respeito. Bom, eu queria começar com essa mensagem. Bom, então o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês várias coisas relacionadas a esse aprendizado, essa aprendizagem que eu comentei, e eu montei um materialzinho para guiar essa conversa, essa nossa conversa. A ideia é que seja bem interativo, mas para que vocês tenham uma visibilidade, né, do passado, do presente e das intenções para o futuro. Depois disso, o Luiz vai compartilhar com vocês a nossa evolução do tema de OKRs do Instituto, que é uma coisa que está me empolgando muito ultimamente, né? Porque eu acho que os OKRs ele vai possibilitar uma conexão mais próxima nossa, além de possibilitar um compartilhamento real de coisas que a gente concretizou. E depois a Evelyn vai rapidamente também trazer uma visibilidade do núcleo de Digital Marketing, que é um núcleo que sempre tem muita coisa acontecendo, e muita coisa mudando, novas frentes de trabalho abrindo. E a gente espera, né, fazer esses compartilhamentos muito rapidamente para que a gente possa conversar, que é a parte que eu acho mais bacana desses nossos encontros, a gente poder ouvir vocês e a gente poder compartilhar coisas, todo mundo, né, e não ficar uma comunicação unilateral. Tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E aí, a qualquer momento, gente, que vocês quiserem me interromper, fazer algum comentário, mesmo durante a apresentação, fique à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu sempre gosto de começar nossas conversas resgatando o nosso propósito, né? Eu acho que ele justifica tudo que a gente faz. Então, gente, se vocês puderem botar no mudo, que está fazendo um barulhinho, e quando vocês quiserem falar, vocês podem tirar do mudo. Obrigada.
Então, vamos lá. Então, qual que é o nosso propósito, né? Qual que é a nossa razão de existência como comunidade? Por que que a gente está aqui juntos? Nós existimos como comunidade para ajudar a criar a próxima geração de organizações, conectando pessoas e sonhos. Então, hoje a gente queria trazer alguns avanços, né, do que a gente tem feito em relação à materialização desse propósito, né? A gente sabe que muitas vezes isso, para muita gente aqui, né, que está hoje com a gente, e para outras pessoas da comunidade, isso às vezes parece ser muito distante, né, muito abstrato, né, de que forma a gente vai conseguir isso, né? Eu já ouvi algumas perguntas nesse sentido. Então, a gente quer tentar mostrar de que forma a gente acredita que a gente possa aproximar as nossas ações à realização desse propósito. Bom, então eu queria trazer um pouco, né, do que a gente se concentrou até aqui como comunidade, né, de Business Agility do Brasil. Primeiro, né, eu não sei se todo mundo sabe, nossa jornada começou em 2017, quando o Evan Labor fundou o Business Agility Institute Global, né? Então, isso aconteceu em 2017. Em 2018, começaram algumas iniciativas de criar grupos de meetups nos países, né? Então, não era ainda uma formalização do Instituto nesses países em termos de capítulo, em termos de comunidade, mas alguns grupos, né, através da liderança do Evan, começaram a se formar, a fazer meetups de agilidade de negócio. Isso foi uma evolução, né, durante aí o ano de 2018. Em 2019, começou no finalzinho de 2018, início de 2019, a gente começou a se movimentar aqui no Brasil. Então, eu já conhecia o Evan, a gente já tinha trabalhado juntos lá na IBM, e a gente começou, né? Eu comecei aqui também a realização de alguns meetups, investigando quais eram as possibilidades, por onde começar a criar uma comunidade, experimentar algumas coisas. E em 2020, a gente formalizou o capítulo do Instituto no Brasil. Nós fomos praticamente o primeiro país a formalizar esse capítulo. A gente começou a pensar em uma estruturação interna, em núcleos de trabalho. A gente fez o nosso kickoff, compartilhando com várias pessoas que a gente convidou para entender como é que a gente pensava nessa estruturação do Instituto no Brasil. A gente começou a moldar uma estratégia do Instituto e iniciamos oficialmente a comunidade. Isso aconteceu, o kickoff oficial, né, aconteceu no dia 5 de maio. No que a gente quer se concentrar a partir do ano de 2021? A gente quer se voltar para o mercado. Então, assim, até agora, a gente teve algumas, vamos dizer assim, alguns momentos, né, que a gente viveu, que a gente pode convergir com alguns focos específicos, né? Primeiro, até 2019, foi um momento de experimentação meio informal, não tinha nenhum foco específico em nada. No ano de 2020, o nosso foco foi muito grande internamente na comunidade, né? Como é que seria esse trabalho dos núcleos, explorando internamente nos núcleos o propósito de cada um deles, os primeiros objetivos. Então, a gente teve uma atenção interna muito grande. Em 2021, a gente quer se voltar para o mercado. A gente quer aprender com o mercado e a gente quer que o mercado comece a ditar o nosso ritmo. A gente já começou a fazer isso em 2020. A gente já tem algumas modelações, digamos assim, da nossa estratégia, de como que a gente vai se reorientar a nossa prestação de serviço para esse mercado. A gente vai compartilhar com vocês isso, né? Essa evolução é nessa direção até agora. Então, a gente acredita que nós nos concentraremos em materializar nosso propósito através de serviços que ofereceremos para os membros do Instituto. Então, aqui a gente já começa a trazer uma primeira resposta para vocês, né? Assim, como é que esse propósito
vai se materializar? Como é que ele vai chegar lá na ponta, lá no mundo, né? Lá nas empresas, lá nas pessoas? Ele vai chegar através dos nossos serviços e através de membros que vão se conectar a nós, interessados naquilo que a gente oferece. A gente vai deixar isso mais claro daqui a pouquinho. O que a gente está fazendo nesse momento para estar pronto para ir para o mercado? A gente está reestruturando serviços de membership. Por que a gente fala aqui em reestruturando? Porque a gente começou com algumas ideias de alguns serviços, a gente viveu algumas experiências nesse ciclo que terminou de 3 meses, né? Para quem não sabe, a gente tem ciclos de trabalho a cada 3 meses. A cada 3 meses a gente procura atender com o que a gente viveu nos 3 meses passados. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente tinha uma vontade de prestar alguns serviços que tem uma característica de consultoria. E a gente experimentou isso e chegamos à conclusão de que isso não é sustentável. Uma comunidade como a nossa, ela é feita de trabalho de voluntariado. Então, um serviço, uma prestação de serviço que exige uma dedicação muito grande para preparar esse serviço, para convidar as empresas, que foi o que a gente fez, né? Foi um serviço de fórum executivo. São 4 encontros, de 2 horas cada encontro. Fui eu que conduzi todos os encontros. Então, a gente viu que isso está fora do que a gente, de fato, tem como identidade como Instituto de Agilidade de Negócio. A gente não é uma consultoria. Então, nós estamos reestruturando esses serviços de membership. Nós estamos habilitando o nosso processo de membership. O que isso significa? Se alguma empresa quiser se tornar nosso membro, hoje ela não consegue. Por quê? Porque a gente não tem um lugar onde essa empresa vai entender quais são os benefícios que ela vai ter como membro e vai se afiliar, vai fazer o pagamento da taxa anual e vai se afiliar. E por que a gente não tem? Porque a gente está na expectativa de ter o nosso site em português que está sendo desenvolvido pelo Global. E esse site atrasou bastante, né? O Evan teve alguns problemas com o prestador de serviço e a gente decidiu construir um processo mais rápido, paralelo aqui localmente. O Caio está nos ajudando com isso e a gente acredita que nas próximas semanas isso esteja pronto. A gente está trabalhando nisso. E a gente também está definindo uma estratégia de captação de membros. Como é que a gente vai para o mercado? Quais empresas que vão ser o nosso foco? Vão ser grandes e médias? Vão ser só grandes? Qual que vai ser a nossa estratégia para conversar com essas empresas? Então, a gente também está trabalhando nisso. Bom, é possível a gente ter uma visão de como tudo que a gente está fazendo se conecta? Não sei, mas a gente vai tentar. Vou tentar aqui com esse slide trazer essa visão das coisas conectadas para vocês. Então, como eu falei, né, lá atrás, tudo que existia era um desejo, uma conversa entre 2 pessoas. Eu e o Evan, né, que é o fundador do Instituto. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Nesse ano, a gente já tinha evoluído bastante nesse exercício, né, de como que seria uma estruturação do Instituto, que não seria uma estruturação igual à de empresas, né, que tem uma estrutura rígida. A gente queria, né, principalmente aqui do meu lado, a gente queria começar a criar uma estrutura fluida, uma estrutura que existisse enquanto ela fizesse sentido para as pessoas que fazem parte dela. Isso significa que os núcleos, né, a gente sugeriu esses primeiros 5 núcleos que existem até agora, né, mas que no momento que eles não fizerem mais sentido, eles podem parar de existir, eles podem abrir espaço para outros núcleos de trabalho. O que a gente está chamando aqui de núcleos são núcleos de trabalho, né, são pessoas que trabalham juntas para realizar um propósito definido por essas pessoas conectadas ao propósito do Instituto. Então, a gente definiu, né, e sugeriu um núcleo de digital marketing para cuidar do marketing do Instituto, um núcleo de conhecimento que teria um foco, né, em significar o conhecimento, o indivíduo para trazer humanidade para dentro da nossa comunidade, o corporativo, que teria um foco nas empresas,
Conexões, que foi um núcleo que começou um propósito bem confuso, né? Acho que eu posso falar assim, e que a gente vai mostrar como que ele se desmembrou a partir dessas discussões de esclarecimento do propósito do núcleo de conexões. Então, essas reuniões, elas começaram com todos esses núcleos, com a minha sugestão de propósito e de orientações iniciais, a gente começou a conduzir esses núcleos. Aí, mais para frente um pouco, né, a Cris já começou a assumir o núcleo de conhecimento em indivíduos, a gente começou a ver surgir a figura do facilitador dos núcleos, e aí, logo depois, a Evelyn assumiu o Digital Marketing, ao seu Conexões, e o Caio, o núcleo corporativo. Então, a gente começou a ver dentro do Instituto a figura do facilitador dos núcleos de trabalho. Quando a gente terminou o primeiro ciclo de 3 meses, na nossa reunião, a gente tinha vários convidados que não eram ainda parte da comunidade, e um deles era o Josemar. O Josemar fez um comentário durante esse encontro de que ele não via negros na comunidade, que seria legal ter diversidade. Nós convidamos o Josemar para começar um núcleo de diversidade. Então, o núcleo de diversidade ele emergiu a partir desse encontro. Foi uma felicidade muito grande, porque a gente viu esse núcleo já concretizar várias ações bem relevantes para a gente. Já depois disso, o Marcelo, que eu sei que está aqui nos ouvindo, fez uma palestra sobre autismo. Logo depois, ele se juntou a nós no núcleo de diversidade. Mais para frente, a gente viu a necessidade de um núcleo que se preocupasse com temas estruturantes, do Instituto, coisas relacionadas a automações, definições de OKRs. Surgiu o núcleo estruturante e o Luiz começou a ser o facilitador desse núcleo. Mais para frente, a gente já tinha avançado bastante nas discussões de todos esses núcleos. O núcleo de conexões começou a ter mais clareza de qual que seria o seu propósito. Aí a gente viu que lá no núcleo de conexões tinham 2 focos muito diferentes. Um era ajudar instituições carentes, vítimas do coronavírus, instituições que realmente têm necessidade extrema, pessoas que sofreram aí com a pandemia ou que viviam uma carência por qualquer natureza. A gente viu que isso estava destoando do outro objetivo do núcleo de conexões, que era um objetivo corporativo de atuar em associações de empresa. Então, a gente viu acontecer uma spin-off do Conexões que deu origem ao núcleo Empodera, que conectou várias iniciativas com esse propósito que já existem no mercado, como Fundação Everest, como o programa Pulsar, que é da própria Fundação Everest, como Colabora Corona, como Casa Lar. Várias iniciativas foram conectadas através do Empodera para que a gente pudesse ajudar essas pessoas que vivem em necessidade extrema e que eu acredito que seja uma das missões muito importantes nossa como Instituto. A gente não pode fechar os olhos a esse tipo de carência, que é tão importante no nosso país. Mais para frente, e depois que a gente avançou um pouco mais nessas discussões, a gente viu uma outra mudança também relacionada ao núcleo de conexões. Foi uma decisão pessoal do Alceu, de sair da facilitação do núcleo, e junto com isso, a gente também percebeu uma semelhança muito grande no propósito do núcleo corporativo com o propósito do núcleo conexões. Os dois são voltados para o mercado. Então, a gente entendeu que fazia muito mais sentido ter um núcleo para tratar todos os temas que fossem relacionados a levar serviços para o mercado. Então, com isso, agora a gente viu surgir uma fusão do núcleo conexões e corporativo. A gente está chique. A gente faz spin-off, a gente faz fusão, e agora está nascendo um novo núcleo que a gente, a princípio, está chamando de clientes. Então, a princípio, o Caio vai nos ajudar facilitando esse núcleo, e a Evelyn e o Luiz estão ajudando bastante na estruturação desse novo núcleo que está surgindo. E o que de verdade a gente está fazendo nesses núcleos? Então, eu queria mostrar para vocês rapidamente.
O Núcleo de Digital Marketing tem várias frentes de trabalho, gente. Tem uma frente que está preocupada com a experiência de membros e voluntários. Tem uma frente que está preocupada com as redes sociais. Isso está muito bem estruturado. A Evelyn estruturou isso muito bem, né? A gente usa as ferramentas como Canvas, como HotSuite, agendamento de posts, editorias muito bem estruturadas. A gente tem agora o lançamento da revista Medium, já começamos, temos 6 colunistas fixos, Alexandre Magno, Paulo Caroli, Denise Lazeri, Manuel Pimentel, né, e alguns outros, são pessoas que vão escrever mensalmente artigos para a nossa revista, isso também está super bem estruturado. A gente tem os nossos eventos remotos, isso está... eu tenho ficado bem feliz, né, com a evolução. A gente teve um evento começando a ter mais presença internacional nos nossos eventos. A gente teve um evento com David Snowden na semana passada. Vamos ter um com Esther Deb, Cynthia Kurtz, que é uma referência em complexidade, em narrativas. Já fechamos com eles, já confirmaram. Paulo Caroli, né, na semana que vem a gente vai ter um com ele que tem mais de 1.000 inscritos. Então, assim, a gente está com um foco muito grande nesses eventos. A gente tem uma frente de produção de vídeos. A Lívia tem se concentrado muito aqui nessa frente. A gente tem uma frente no canal do YouTube. A gente está começando a disponibilizar todos os nossos eventos lá. E a gente tem uma frente para a estruturação da Conferência Regional do Instituto de 2021. Isso é o Digital Marketing. O Empodera, a nosso foco agora está em um evento que a gente vai fazer no dia 3 de dezembro, com um objetivo um pouco diferente de ouvir líderes de comunidade. A gente quer se aproximar das pessoas que precisam de ajuda e, ao invés de falar, a gente quer ouvir. A gente quer saber quais são essas necessidades reais. A gente vai tentar fazer isso ouvindo os líderes de comunidade, que são as pessoas que estão mais próximas, né, dessas pessoas que têm uma carência muito extrema. A gente, no núcleo do indivíduo, né, a Cris ainda está com foco muito grande no Vivendo as Perguntas, que é uma iniciativa muito bacana, né, e muito bonita. Participei já de uma sessão dela, que foi bem legal. No Diversidade, o Josemar está com foco em definir novos eventos de novos temas de diversidade. A gente já teve um evento sobre o negro, a gente já teve um do Marcelo sobre o autismo. O Marcelo, depois disso, se juntou a gente. Então, a ideia é que a gente fale e que traga mais pessoas que tenham propriedade sobre esses temas que enriquecem a diversidade. A gente tem o núcleo de conhecimento, que a Cris ainda está definindo, né, qual que vai ser o próprio próximo foco do núcleo. E, por último, o estruturante, que o principal foco são os OKRs do Instituto e o desmembramento deles para os núcleos. Bom, e o novo núcleo que está surgindo, né, a gente também queria dar uma resposta. A gente parou as reuniões em função dessas mudanças dos serviços e do foco do Conexões do Corporativo. A intenção é retomar as reuniões na semana de 17 de novembro, quando a gente vai ter evoluído um pouquinho mais sobre a reflexão desses aprendizados que a gente teve, que a gente possa, a partir daí, começar uma nova jornada de cocriação e de co-construção desse núcleo, voltada para o mercado. Em paralelo a isso, a gente está trabalhando o plano estratégico do BAE para 2021. Bom, eu queria também, né, para complementar essa visibilidade, mostrar para vocês uma coisa que foi bem bacana que a Evelyn fez lá atrás e que eu adorei. Já fiz a gente está chamando de Floresta BAE. É uma forma de demonstrar como é que a gente, como um instituto, se percebe como um ecossistema conectado, fazendo uma metáfora como se a gente fosse uma floresta. Então, a Baibi é o nosso mascote, ela está se apresentando. Oi, eu sou a Baibi, esta é a minha floresta. Oi, nós somos o núcleo de conhecimento e o núcleo de diversidade, e tudo começa em nós, porque nós somos as sementinhas, nós plantamos novas possibilidades das pessoas olharem para o mundo. Isso nós somos a semente dessa floresta. Oi,
Eu sou o núcleo estruturante e eu forneço fonte de energia. O núcleo estruturante, ele é a água e o adubo. A preocupação dele é dar pista para os outros núcleos correrem. Então, ele está sempre preocupado em fortalecer nossa floresta. Oi, eu sou o núcleo indivíduo e sou eu que possibilito o surgimento do novo. O indivíduo é a nossa florzinha, né? Quando a gente começa a ver coisas novas nascerem na nossa floresta a partir das sementinhas plantadas. Oi, eu sou o núcleo clientes, o novo núcleo, e levo nossa beleza para o mundo. O núcleo cliente é o pólen, desculpa, e é ele que dissemina tudo que a gente faz no mercado. Eu sou o núcleo digital marketing e ilumino toda a floresta. O digital marketing, ele coloca luz no que está acontecendo de bacana na nossa floresta para que as pessoas possam ver no mundo afora. Essa é a nossa florestinha e todos nós juntos formamos o BAE do Brasil e somos capazes de mudar o mundo para melhor. Precisamos de você. E por último, gente, de que forma pensamos que nosso propósito de ajudar a criar a próxima geração de organizações pode ser materializado? Como eu comentei com vocês, a materialização se concretiza através dos nossos serviços oferecidos para os membros corporativos e individuais do Instituto. E eu já queria dar visibilidade do que, de fato, são esses serviços. Então, esses serviços, eles são a nossa biblioteca de conteúdo global e local, a gente vai ter uma biblioteca de conteúdo local, o fórum executivo, vai ser um serviço contínuo, muito provavelmente uma reunião mensal, que a gente vai discutir qual que vai ser o objetivo dela e que esses membros, né, executivos de empresas, eles vão ter direito a participar. Um webinar, ou seja, as empresas que forem membros do nosso BAE, elas vão ter direito a uma webinar realizada por nós para a empresa. Vão ter direito a uma diferenciação na participação das nossas conferências anuais. Elas vão ter direito a um meetup presencial por ano. Na verdade, o webinar são duas, gente, eu falei errado. Como o membership é de 1 ano, então elas vão ter direito a um webinar a cada 6 meses, realizadas por nós na empresa, para a empresa, né? E um meetup presencial. Então, a gente vai ter um padrão de meetup de Business Agility do Instituto, que a gente vai poder realizar uma vez por ano, né, para o membro que for nosso associado. E essas empresas vão ter também espaço na nossa revista do BAE. A princípio, elas vão ter esses benefícios: visibilidade da marca em evento e publicações, network e conexão estratégicas possibilitadas por nós, acesso à biblioteca corporativa, orientação informal sobre Business Agility nossa, um meetup no período de 12 meses, 2 webinars no período de 12 meses, inscrição garantidas nos nossos eventos remotos. E por que que isso aqui é um benefício? Porque às vezes os nossos eventos lotam, né? E a gente vai ter como prioridade a garantia de vagas para os nossos membros. A participação nos fóruns mensais de discussão do BAE, o espaço na revista e o selo do Instituto, que foi uma ideia que surgiu recentemente, né? Da gente ter o selo do Instituto nessas empresas que forem nossos membros. E os membros individuais, eles vão ter esses benefícios que estão aí, que vocês estão vendo, né? Também o network, acesso à biblioteca, orientação formal, participação nos grupos de LinkedIn, inscrição garantida nos eventos e espaço na revista do BAE. Eu vou compartilhar agora com vocês um formulário muito simples e que ele vai perguntar só o seguinte: com base no que você viu, tem algum núcleo que você não está ainda e que você gostaria de estar? E aí você vai responder isso lá. E a outra pergunta, são 2 perguntas. É o seguinte: tem alguma iniciativa que você viu, e elas estão no formulário, que você gostaria de ajudar pontualmente, sem um envolvimento maior com o núcleo? Por exemplo, eu gostaria de ajudar na produção de vídeos. Só com isso. Eu não gostaria de participar das reuniões de digital marketing, eu não tenho tempo, eu não posso me dedicar, mas eu gostaria de ajudar nessa frente específica.
Isso também é uma possibilidade para quem quiser ajudar pontualmente com coisas que a gente está fazendo. Eu vou compartilhar esse link com vocês, peço que vocês respondam quando vocês puderem, porque isso vai nos ajudar a saber o que vocês gostariam de se envolver. E por último, gente, eu queria compartilhar com vocês os horários, né, das reuniões. A gente fez algumas mudanças, né, e teve essa junção de 2 núcleos, Corporativo e Conexões, que vai começar, como eu falei, retomar na semana do dia 17 de novembro. Na medida do possível, a gente procura concentrar os eventos externos nas terças às 19 horas. Nem sempre a gente consegue, principalmente com os palestrantes de fora, né, que tem um fuso horário diferente. Às vezes a gente tem que fazer os eventos com esses palestrantes internacionais às 2 da tarde, às 3, por causa do fuso. Mas na medida do possível a gente tenta se concentrar nesse slot de terça às 19 horas. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer aí algumas questões. E aquilo que eu não tiver conseguido esclarecer, eu queria convidar vocês para nos ajudar a esclarecer juntos. Né? Eu queria, antes de passar a palavra para o Luiz, compartilhar com vocês os OKRs, eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário sobre o que viu até agora. Comentário, crítica, pergunta, dúvida, vale tudo. Tati, só uma dúvida. Ali no plano ali de membership das empresas que você colocou, ele tem uma limitação na quantidade de, vamos dizer assim, usuários? Não, de membros, você quer saber? Por exemplo, Não. se uma empresa se associar, ela pode mandar quantos funcionários ela quiser para um evento, por exemplo? Pode. Não tem limite. E eles terão prioridade nesse caso. Eles serão. Isso não tem limite, Henrique, eu vou te explicar por quê. Foi, inclusive, uma das conversas que eu tive com o Evan e aprendizado que a gente aproveitou do Global. Ele começou estabelecendo um determinado limite, e depois ele aprendeu que isso não fazia sentido, não era necessário, porque esse limite ele nunca era ultrapassado. Independente do tamanho da empresa, esse número de funcionários que participam dos eventos, que acessam a biblioteca, ele é sempre o mesmo e ele nunca passa de 30, 40 pessoas. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, assim, por isso, a gente pode dizer que é ilimitado com tranquilidade. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, algum comentário, gente? Não? Tudo bem? Legal, então vamos lá, Luiz. Vamos compartilhar com todo mundo aí a nossa evolução no tema de OKRs. Bom, pessoal, para alcançar esse grande propósito que a Tati, né, explicitou e que todos nós estamos nesse mesmo barco, e alcançar a nossa visão enquanto instituto, a gente precisa dar passos, pequenos passos, e construindo, analisando, ver o que está acontecendo, refazendo, reconstruindo, para poder a gente chegar nesse grande quebra-cabeça bacana e concretizar efetivamente o nosso propósito. Agora, esses pequenos passos que a gente dá, é tão importante que tenhamos uma direção clara, né? Um alinhamento, para que esses passos sejam consistentes em relação ao nosso propósito. Em função disso, a gente pensou em conjunto, né, e para discutir com todos, de definir quais são os nossos OKRs. E aí eu vou explicar um pouquinho, né, os nossos OKRs, o que é, para poder a gente verificar que tudo
que a gente tem um grande objetivo, para atingir esse grande objetivo, é importante traçar objetivos mais curtos, mas direcionados a esse grande objetivo, para poder a gente fazer, igual estamos fazendo aqui hoje, comemorar as grandes pequenas vitórias. E é isso que nos mantém motivados, nos mantém alinhados, um sabendo o que o outro está fazendo para garantir esse alinhamento. E aí a gente visualizou a importância de construir em conjunto os nossos grandes objetivos com os pequenos objetivos e como que a gente vai mensurar isso. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui, o que a gente já começou a construir em conjunto para compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui, que aí eu vou falando. Então, essa apresentação vai ser os nossos OKRs, né, do BAI, para o quarto trimestre. Então, são os objetivos que a gente está construindo para serem alcançados nesse quarto trimestre. E assim, isso vai virar de forma sucessiva. Aí depois a gente vai ter o nosso planejamento estratégico, que vai desdobrar depois nos OKRs anuais, depois nos OKRs trimestrais do ano que vem, e assim sucessivamente, dando essa evolução com relação ao nosso grande objetivo. E com isso, mas antes disso, eu queria falar um pouquinho o que são esses OKRs. Para poder ficar claro, é uma palavra que às vezes muita gente sabe, muita gente não sabe por quê, mas é super simples. Começou lá na Intel com Andy Grove, depois uma pessoa que trabalhava com Andy Grove no Google deu o nome de OKR, e aí isso foi difundindo e hoje é utilizado por grandes empresas, principalmente nesses movimentos de transformação ágil. Então o OKR nada mais é do que a gente ter um objetivo, e esse objetivo sendo qualitativo para poder mostrar a nossa direção. E um exemplo de objetivo, por exemplo, é melhorar a saúde. É um objetivo. Agora, esse objetivo em si, com direcionamento, ele fica vago se nós não conseguirmos, de alguma forma, mensurar o sucesso de alcance desses objetivos. E aí vem o que a gente chama de resultados chaves, ou key results, que é o quê? Os indicadores que vão nos mostrar se estamos alcançando esse objetivo. Por exemplo, para melhorar a saúde, a gente pode ter três resultados chaves, que é reduzindo o colesterol de 220 para 180, reduzindo o resultado de glicemia de 130 para 90 em jejum, por exemplo, reduzir a pressão de 15/10 para 12/8. Então, o OKR nada mais é do que um conjunto de objetivos, deixa eu só pegar aqui, de objetivos qualitativos com os respectivos resultados chaves que vão mostrar, através de número, o alcance desses objetivos. E como que isso é estabelecido? Deixa eu voltar aqui. Para poder, dentro do Instituto. Bom, a gente tem os OKRs definidos, e é o que eu vou mostrar para vocês, para o Instituto. E esses OKRs do Instituto, que estão lá bem mirados e alinhados com o nosso propósito, com a nossa visão, é como se fosse um grande bolo, só que cada núcleo hoje pertencente vai cumprir uma fatia desse bolo, criando seus próprios desafios, mas também desdobrando os desafios do Instituto. Então, os OKRs do Instituto, naquela relação mesmo de objetivo e resultado-chave, são desdobrados em quê? Nos OKRs dos núcleos. Então, a gente tem os OKRs do núcleo clientes, que é esse novo núcleo que a Tati mencionou, que é a razão de existência da transformação toda, que é agregar valor contínuo para os nossos clientes, perceber as mudanças e nos adequar rapidamente a isso. Então,
esses OKRs do Instituto vão ser desdobrados e alinhados e sendo criados também pelos núcleos, do núcleo de clientes, do núcleo de diversidade, do núcleo Empodera, marketing digital, indivíduo, conhecimento e núcleo estruturante. Isso daqui nos mostra um alinhamento entre os núcleos com o Instituto em direção ao nosso propósito. Então, vários núcleos já começaram a estruturar os seus OKRs, né? Só que a gente vai nos ater aqui um pouco mais ao núcleo, aos OKRs do próprio Instituto, para poder dar essa visibilidade para vocês. Então, com isso, deixa eu compartilhar agora os OKRs do Instituto de posse dessa visão que a gente tem. O objetivo, que é um resultado qualitativo, o resultado-chave quantitativo, que a gente tem o OKR do próprio Instituto e os resultados chaves do Instituto e dos núcleos. Tá? Então, a gente tem aqui o primeiro objetivo do Instituto, que é viabilizar as interações das pessoas com o Instituto, através do Slack, LinkedIn, intranet e e-mail, porque é com essas interações que a gente começa a dar nossa cara para o mercado, né? E ver um conjunto de voluntários da gente interagindo para poder concretizar o nosso propósito. Agora, esse grande objetivo, né, de viabilizar essas interações, vão ser mensurados como? Vão ser mensurados através do aumento do número de participantes de 90 para 150 no Brasília Community. Então, esse daqui, a gente já tem um resultado mensurado que somos 96 pessoas já. Então, aqui a gente tem até um ponto de exclamação, quer dizer que a gente está caminhando, né? Mas precisa acelerar um pouquinho para poder chegar justamente nesse nosso resultado-chave de 150. O segundo resultado-chave daquele objetivo que eu acabei de mostrar é aumentar o número de seguidores de 649 para 800 no LinkedIn. E olha que fantástico. A gente já conseguiu, no finalzinho de outubro, né, começo de novembro, antes de terminar o quarto trimestre, 831 pessoas. Isto mostra o empenho, e quando pessoas trabalham em conjunto, né, e o núcleo de digital marketing está, né, assim, de parabéns com isso tudo, desse movimento que a gente já concretizou essa meta antes mesmo de chegar a 2 meses finais do terceiro ou do quarto quarter, né, o quarto quadrimestre. O outro resultado seria alcançar 20% de taxa de engajamento na página do LinkedIn. Então, hoje, a gente está com 8,23%, e aí está aqui uma exclamação, só que é o seguinte, a gente ousou demais em colocar 20%, sendo que desafios bacanas de páginas semelhantes são em torno de 10%. Só que a gente deixou aqui essa meta mesmo de 20%, para além de ser um desafio, mas mostrar que é um processo de aprendizado, não é? Que é ir caminhando que o caminho aparece. Então, a gente não vai sempre acertar. A gente vai tentar ali o mais certo possível, da forma mais assertiva possível, mas sabendo que é um processo e um ciclo de aprendizado, de feedback, para a gente ir criando conhecimento a partir disso. Então, esse daqui foi um resultado, né? E aí a gente não mexeu nessa meta nenhuma, porque meta é meta, né? A gente colocou e é um processo de aprendizado para poder ver os desvios. O outro seria aumentar o número de visitantes na intranet de 662 para 800 visitantes. E a gente já conseguiu 889 também antes do fechamento do quadrimestre. Nossa, isso é ótimo, é ótimo mesmo. Só que dá para poder ver, né, que a gente ainda está em processo de crescimento, a maturidade que a gente vai tendo de conhecendo os nossos números, como é que comporta a dinâmica, cada vez que a gente estabelece outros OKRs trimestrais, a gente tem mais aprendizado para poder ter objetivos desafiadores com seus resultados chaves, mas ao mesmo tempo factíveis. Então esse é um processo de aprendizado, não é? Como é o que a gente realmente tem que fazer. Então, aqui, esse daqui seria o nosso primeiro OKR. O segundo OKR seria, como objetivo, viabilizar a experimentação
dos serviços oferecidos pelo Instituto. Eventos, fóruns, executivos e tudo. Então, já que a gente já viabilizou as interações, agora a gente quer que, através dessas interações, né, os nossos clientes experimentem os nossos serviços, né, que é a forma que nós vamos levar a nossa proposta de valor para os nossos clientes, para os membros, para os voluntários. Então, com isso, quais são os resultados chaves para mensurar o alcance desse objetivo? Um é realizar 6 eventos. E o resultado, já realizamos 5 e já tem mais 6 programados. Então, aí, já de entre realizado e programado até o fim desse quadrimestre, já temos 11. Tá? E isso daqui é tão dinâmico e a Tati, cada dia, surge com um novo evento que, se já tiver desatualizado, ela já fala aqui agora que a gente atualiza. O outro ponto são realizar 2 fóruns executivos de discussão permanente. Esse daqui a gente ainda não tem o resultado, por isso que a gente não trouxe, mas está trabalhando em direção a ele. O outro seria colocar no total 600 participantes nos eventos e já temos efetivamente concretizados 446. Sendo que na terça que vem já tem um evento que a Tati aí falou que já tem mais de 1.000 inscritos. Então, vai ser uma meta aqui já batida. Né? E o outro seria colocar 3 executivos nos fóruns executivos. Então, esse conjunto aqui de resultados chaves vai nos levar a alcançar esse nosso segundo objetivo, e esse conjunto aqui é o nosso segundo OKR. O terceiro OKR é converter, né? A palavra pode até parecer esquisita, mas é converter. O que é converter? A gente levar tanta proposta de valor, né, que as pessoas falam, poxa, eu quero participar disso, eu quero participar dessa transformação, né, eu quero participar dessa proposição de valor que o Instituto está levando, né, para o Brasil, né, nesse grande movimento mundial de Business Agility. Né? Então, a gente tem aqui um resultado-chave para esse objetivo, que é aumentar o número de voluntários ativos de 32 para 48. Né? E aí o critério seria presença em 80% das reuniões dos núcleos. É para a gente estar compartilhando, trocando ideias, fazendo networking e tudo. E cada facilitador, né, ficaria responsável por essa mensuração. Então, isso daqui a gente ainda está em processo de mensurar enquanto que a gente está, para poder depois divulgar para todo mundo os resultados, para poder ver se a gente está bem assertivo na meta ou não, e se não, o que a gente tem que fazer para direcionar em relação a esse QR desse objetivo. O terceiro seria converter em membros individuais e membros corporativos. Então, também com toda essa atração, né, e levando essa proposta de valor, e a Tati já bem colocou ali, né, do programa de membership, que qual que a gente vai pegar e levar a nossa proposta de valor. Então, o objetivo de converter em membros individuais e membros corporativos seria alcançar 5 membros individuais e alcançar 2 membros corporativos. Tá? Então, esse daqui, quando lançar, a gente já tem esse objetivo trabalhando para poder alcançá-lo. E, finalmente, né, o nosso quinto OKR, cujo objetivo é viabilizar as experiências satisfatórias para os voluntários e membros, né? Porque não é somente ir lá, mostrar nossa proposta de valor, trazer para junto da gente, para compartilhar, ter membros, mas o mais importante e a experiência que a gente está levando, né, para os nossos voluntários, para nós, para os nossos membros. Então, a gente se preocupou bastante com isso também, de viabilizar essas experiências que sejam satisfatórias para os voluntários. E a gente tem 2 indicadores, o NPS e o CSAT, que a gente está ainda estudando como que vamos mensurar, mas já está a meta ali para pelo menos a gente trabalhar e ter um ponto de referência. Então, esse seria o nosso quinto OKR. E com isso, a gente tem os nossos OKRs, cujos objetivos são esses, e os resultados chaves, esses desdobramentos aqui. A próxima etapa, que a gente já está avançando, é o quê? Como eu tinha falado, desses OKRs do Instituto já estabelecidos, né, dos núcleos agora começarem a
de forma alinhada e a estabelecerem, alguns já avançaram mais, outros avançaram um pouco menos, mas o mais importante é que nós estamos caminhando e construindo, na medida que vamos caminhando, o caminho vai aparecendo e vai fazendo um conjunto de ideias bacanas para a gente. Então, esse daqui é um direcionador, vamos dizer assim, né? Não estático, mas dinâmico, que mostra o alinhamento de como podemos alcançar objetivos curtos, bem mensurados, que vai nos levar gradativamente ao nosso grande objetivo, que é a nossa visão e alcançar nosso propósito, né, enquanto instituto. Então, esse daqui, de forma rápida, né, queria compartilhar com vocês. E se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, é só perguntar. E podem 3 coisas: concordar, discordar ou sem concordar. Dentro das 3 está tudo legal. Pergunta de ignorante: o que é NPS? Net Promoter Score. É um sistema de pontuação que mede o quão provável as pessoas podem indicar para outras, né? Então, a gente tem uma forma simples de mensurar e a gente chega para poder ver quem são os nossos promotores. Ô, Cris, mas você fez uma pergunta aí. Se fosse uma pergunta diferente, eu não soubesse responder, eu ia passar vergonha aqui. Como você não falou, eu quis testar se você sabia mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta difícil para o Luiz? Tranquilo, gente? Assim, tá fazendo sentido para vocês? Eu fico muito preocupada quando não tem nenhuma pergunta. Eu fico extremamente preocupada. Na verdade, não, eu só acho que, não sei se é porque eu participei do Conexões ali, a gente foi e voltou várias vezes, eu amei ver toda essa trajetória, eu acho que faz muito sentido, o storytelling até da floresta e os OKRs, eu acho que agora traz muito mais clareza para todos os núcleos, assim, trabalhar nos OKRs deles. E você já está convocada para o novo núcleo da fusão, viu, Camila? Já que você amou... E por falar nisso, aproveitar, eu tenho uma pergunta, então, não sobre OKRs, eu tenho na minha agenda você mostrou ali as agendas, está escrito núcleo corporativo próxima terça às 8 da manhã, então vai mudar, não preciso me preocupar com essa agenda. Vai mudar, é aquilo ali que está lá, é a sugestão, pode ser que tenha ajustes em cima daquilo, mas a proposta, né, de novos horários de reunião é aquilo que está lá que eu compartilhei com vocês. Perfeito, tá? Vai dar certinho. Eu queria só fazer um comentário, assim, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, eu, né, gostaria que tivesse, mas é bastante informação, né? Acho que tem algumas coisas que são novas até para mim, que estou acompanhando bem de perto tudo isso. Então, minha sugestão é que assim, a gente estabeleça aqui um canal já aberto para as perguntas que surgirem depois, quando vocês sonharem, né, for dormir, tomar banho, né, que a cabeça funciona, e você lembra de tudo que você escutou, etc. e tal. Aí a pergunta que não apareceu agora, tum! Então, acho que a gente precisava ter um canal aberto aqui, deixa aí para as cabeças brilhantes do marketing, para essas perguntas que não apareceram hoje aparecerem depois, né? Minha sugestão. Eu fiz uns prints para depois. O vídeo vai estar disponível, né? Então, para quem quiser ver depois, eu adoraria que, por exemplo, lá no Slack chovesse de perguntas para a gente relacionada ao que a gente conversou hoje, né? Então, se amanhã chover de pergunta lá, eu tenho, assim, para mim, vai ser o maior presente que vocês poderiam nos dar na comunidade, sinal de que o que a gente compartilhou aqui fez sentido, que todo mundo refletiu, e não só perguntas, né, gente? É comentários, críticas, sugestões, qualquer manifestação, né? Do lado de vocês é super bem-vindo. Eu tenho algumas questões, aí eu não sei se é do meu núcleo ou se é de todos. Por exemplo, eu vi as OKRs, né? Ok, a gente tem que trabalhar em direção a esses objetivos. E uma pergunta que eu
levei para o Josemar foi Business Agility Institute. Quando eu penso em Business Agility Institute, eu penso, né, em agilidade de negócios. Se os voluntários eles têm esse objetivo de levar esse tema, nem todo mundo tem conhecimento neste tema. Eu fico pensando assim, como atrelar todas essas coisas com agilidade de negócios, na hora que a gente estiver discutindo as nossas ações nos grupos, na hora que eu for, por exemplo, comentar na minha empresa, ter essa visibilidade de como o que os núcleos fazem refletem na agilidade de negócios. E isso ainda não ficou muito claro de como os voluntários fazem isso, têm esse conhecimento, faz esse desenvolvimento voltado para esse assunto específico. Eu acho que esse é um excelente ponto, Laíse. Eu acho que sempre que surgir essa questão, a forma mais fácil da gente começar um esclarecimento é retomar o nosso propósito. Qual que é o propósito do Instituto? Independente do tema ser agilidade de negócios, né? É ajudar a criar a próxima geração de organizações, né? Então, dentro desse sonho, ou embaixo desse sonho, né, melhor dizendo, cada núcleo ele vai ter a sua parcela de contribuição. O núcleo diversidade, por exemplo, ele tem uma parcela de contribuição enorme, mesmo que as pessoas do núcleo não sejam extremamente conhecedoras do tema de agilidade de negócios diretamente. Mas se elas colaborarem com o tema de diversidade, isso vai dar uma ajuda enorme na criação da próxima geração de organizações. Porque não existe uma nova geração de organizações que não inclua a diversidade. Então, eu acho que isso é muito importante, o seu ponto é muito relevante, né? Porque eu acredito que seja uma preocupação de muita gente dentro da comunidade, né? Às vezes a gente não é tão aprofundado no conhecimento de agilidade de negócios, nas práticas relacionadas a ela, mas isso, na minha visão específica, não é uma preocupação. A minha maior preocupação é que a gente esteja conectado com o sonho de criar, de ajudar a criar, melhor dizendo, a próxima geração de organizações. Cada um entendendo como é que aquilo que eu estou fazendo está conectado a esse sonho. A gente nunca vai entender de tudo que está relacionado a esse sonho. O importante é entender o sonho e conectar ele e entender como é que o que a gente está fazendo ajuda a materializar esse sonho. Não sei se eu ajudei a esclarecer pelo menos um pouquinho. Sim, obrigada. Mais alguém? Gente, a gente tinha previsto a Evelyn fazer um compartilhamento da parte de marketing, mas eu já vi a Cris comentar, né, de que foi muita informação, né? Então, talvez como uma parte de digital marketing a gente já compartilhou em outras reuniões, acho que é mais importante, talvez, a gente dedicar esses últimos minutinhos para ouvir algum comentário, fazer mais alguma pergunta, se vocês quiserem. E aí, num próximo momento, a Evelyn compartilha com mais tranquilidade, né? Porque senão o volume de informação talvez seja muito grande. É uma sugestão só, a gente pode mudar também. Eu tenho uma pergunta. Eu cheguei atrasado, desculpa, gente. Não consegui sair da empresa no horário. Mas esse material dos OKRs que o Luiz apresentou, vocês vão enviar para a gente? Como é que a gente vai consultar eles? Ou vai ficar lá no Trello, vai transferir para o Trello? Como é que... Luiz, essa pergunta é para você. Bom, a gente vai disponibilizar, porque até que um dos princípios dos OKRs é a transparência, né? Para poder todos saberem, né, quais são os grandes alinhamentos, os grandes objetivos, de tal forma que cada um possa tomar decisões e direcionar em função disso. Então, a gente vai pegar esse mapa mental
e vai disponibilizar sabendo que é um processo em construção, né? Que esses OKRs estão sendo construídos e na medida que eles vão avançando, a gente vai disponibilizando. E aí, com essa pergunta, depois a gente vê por onde que a gente disponibiliza, né? Ou por e-mail, e aí vê com o pessoal, com a Tati, todo mundo, como disponibiliza. Mas isso vai estar para todo mundo. Luiz, a minha sugestão é que, enquanto está sendo pensado, que fique disponibilizado no Drive, porque todo mundo tem acesso. Então, não sei se direto dentro do community ou dentro da pasta do estruturante, aí precisa ver se todo mundo tem acesso à pasta do estruturante, eu não sei como é que funciona essa questão dos acessos. Mas dentro da comunidade ali do BAI, pelo menos no primeiro nível lá da árvore do Drive lá, acho que todo mundo tem acesso, ficar disponibilizado lá, bota o link desse compartilhamento lá no Slack, no Brazilian Community, todo mundo tem acesso a isso. Acho que, né, enquanto não acho uma melhor maneira de fazer isso, pelo menos está disponível, né, para todo mundo. Perfeito. Minha sugestão. Então, gente, qualquer coisa de OKRs, de disponibilização, de como que vai ser a dinâmica de retroalimentação e etc., tudo é o Luiz que responde, tá? Então, assim, podem ficar à vontade para contactar o Luiz e pedir ajuda. Várias respostas não vão ter ainda, né? Eu acho que essa coisa da retroalimentação e de como que a gente vai tornar isso dinâmico, né? Para a medida que os OKRs forem criados, alimentar e tal, mas o Luiz é que está sendo o nosso apoio central no tema de OKRs. Tati, acho que a mesma sugestão vale para os slides que você apresentou, né? Bom. Disponibilizar no Drive. A gente vai disponibilizar tanto o vídeo, né, que está com a gravação, e também os slides, a gente disponibiliza tudo para todo mundo. Ô, Tati. Oi. Vou fazer um comentário aqui. Eu fui preencher formulário agora, a primeira pergunta do formulário ela está com uma resposta automática. Se você ainda não participa e gostaria de se envolver regularmente. E aí, se você não tem um outro grupo que você não queira participar, você não tem opção de escolha aqui, porque ele te força a responder algo. Ah, tá. Eu vou corrigir isso agora. Assim que a gente terminar aqui, eu já corrijo. Obrigada, Herma. Eu vou preencher com o que eu já participo aqui, só para eu poder viabilizar o envio, tá? Legal. Obrigada. Ô, Tati, e no formulário também não tem o núcleo do cliente, o novo que você citou. Ah, tá. Joia, eu já incluo também. Então não vou preencher, não. Tá bom, mas não deixe de preencher, gente. Eu vou corrigir isso assim que a gente terminar aqui. 5 minutos depois da reunião já vai estar corrigido, tá? Ah, bom. Vou voltar aqui minha resposta, porque eu respondo. Desculpa. Ô, Tati, eu tenho uma dúvida, então, aproveitando sobre isso. Lá no formulário tá essa pergunta como obrigatória. E aí, por exemplo, se eu já estou em um núcleo, mas eu não tenho, assim, eu tenho mais disponibilidade para ajudar em algo pontual, e não estar em 2 núcleos, como que ficaria? Não sei. A ideia é essa mesmo, é tipo, só saber quem poderia ajudar. A segunda pergunta é para isso, Camila. Não, é que na primeira ela tá obrigatória. Aí é tipo o núcleo que você não participa. Então, se eu já participo de um, ali tá obrigatório eu marcar algum. A Tati vai corrigir. Foi exatamente esse o meu comentário. Ela vai corrigir. Esse foi o comentário do Herma. É isso que eu vou corrigir. Eu tinha entendido você falar de outra coisa, mas então tá bom. E aí o pontual, que é esse ponto que você comentou depois, é a segunda pergunta. Não, aí o pontual tudo bem. Isso. E aí o pontual, gente, só para esclarecer, né, a gente está abrindo mais alternativas de ajuda, né? Como tem muito, principalmente no núcleo de digital marketing, estão surgindo muitas frentes. Então a tendência é que as pessoas comecem a ajudar especificamente em uma frente de digital marketing. Não precisa estar envolvido com tudo que demanda mais tempo, mais dedicação. Acho que flexibiliza um pouco mais essas alternativas de ajuda, né? Para quem não ouviu isso lá no começo. Mais alguma coisa, gente? Algum comentário, pergunta, dúvida, crítica? Só uma coisa, que o material em PDF depois a gente envia, né, pelos e-mails, mas já está aqui no chat. Quem quiser
pegar, já pode baixar para poder dar uma olhada. Eu salvei em PDF e já está aqui disponibilizado para todo mundo. Onde, Luiz? Ele não apareceu aqui para mim, não, cara. Não? Um arquivo aqui no bate-papo? Você deve ter mandado private para alguém, será que não? Não, mandei tá aqui para todos. Ou tá no Slack? Não. Tá aparecendo. Pelo menos no meu chat aqui não apareceu nada, não. Para mim apareceu também de não. ninguém, não. Também não. Para mim não apareceu também. Botar o link do formulário. Mas será que é por causa de ser arquivo? É estranho, porque para mim apareceu. Para mim apareceu. Eu tô no aplicativo, né? Então talvez o pessoal esteja assistindo no Não, eu tô no computador e não apareceu nada. No computador aplicativo também. Eu também tô no Ué? Estranho. Mas colocar lá no Drive. Não abriu. Talvez se colocar no Drive, só o endereço do Drive já ajuda. Acho que seria melhor colocar o link do compartilhamento do Drive. Acho que é a melhor solução. Isso. Mais alguma coisa, gente? Cris. Eu. Peraí, deixa eu dar boa noite para o Fábio, que foi embora. Gente, a gente vai fazer... Tem um workshop planejado para o dia 25/11. Não é isso, Tati? Acho que é uma quinta-feira, não tenho certeza agora. Esse workshop tem uma história comprida, mas ele começou com uma retro que a gente fez dentro do núcleo de facilitadores, em que eu fiz uma sugestão da gente não encarar aquela retro só como uma retro mesmo, mas para começar sei lá, uma prática de organização de aprendizagem. E aí, sugerindo que a gente conversasse sobre várias coisas. E aí, durante a retro, essa conversa cresceu um pouco, né? E a gente começou a se fazer algumas perguntas sobre o Instituto e surgiu, a gente sentiu essa necessidade dentro do grupo de facilitadores de conversar sobre um monte de coisa, né? Olhar para trás e ver, sei lá, o corpo do que a gente construiu e o que a gente aprende com isso e como que isso informa o que a gente vai fazer para frente. E a gente achou bem legal, dentro do grupo de facilitadores, convidar as pessoas que estão comprometidas nos núcleos, que estão participando, que vêm das reuniões semanalmente, que estão contribuindo para o que a gente está construindo conjuntamente aqui, né? A gente achou que seria bem legal se vocês quisessem participar. Então, já fica... vai ser compridinho, porque vai ser das 6 das 18 às 22, são 4 horas. A gente está fechando a agenda aí por esses dias desse workshop e acho até que a hora que a gente tiver isso fechado pode enviar para vocês saberem exatamente o que vai acontecer, né? O que a gente está se propondo sobre o que a gente está se propondo a conversar, que perguntas que a gente quer responder nessas 4 horas de conversa lá. Então, eu queria só dar um primeiro sinal, e aí acho que vocês vão ser formalmente convidados, né, com invite e tudo, mas só queria dar uma prévia disso que está rolando, porque hoje já é dia 5, né, então é daqui a 20 dias. Então, quem tiver interesse, já quiser deixar separadinho aí na agenda, eu acho que vai ser uma oportunidade como a de hoje, só que com muito mais tempo para a gente se aprofundar nas questões, né? Para a gente... Para mim, assim, tem muita coisa que eu acho que é importante sobre esse workshop, mas para mim esse alinhavo que junta a gente e transforma a gente numa comunidade vai ser alguma coisa que para a qual esse workshop vai contribuir bastante. Então, eu pessoalmente assim, gostaria muito que todos vocês estivessem. Então, algumas pessoas que não puderam estar hoje também. Então, estou deixando aqui meu convite pessoal, né? Como pessoa que tem se dedicado bastante a esse instituto, tenho certeza que todos os facilitadores estão comigo nesse convite. Então, o convite está feito. Dia 25/11, das 18 às 22 horas.
É puxadinho, mas, né, gente? Vai ser bem bacana. Vale a pena, costuma ser puxadinho. Bom, gente, já passamos 10 minutinhos aí do horário, né, que a gente tinha se comprometido aí com vocês. Eu queria finalizar agradecendo mais uma vez o interesse, a participação de todo mundo. Queria só fazer um último pedido para a gente abrir, todo mundo que não tiver com a câmera aberta, a gente abrir para tirar pelo menos uma fotinha, todo mundo junto. E as perguntas que vão surgir na hora do banho e no sonho, vai lá no Brazilian Community, né, no Slack, no canal geralzão lá. Esse? Bota lá, Tati? O que vocês acham? A Evelyn é que manda, a Evelyn já falou assim, a Evelyn que manda nisso aí. Vai lá, bota lá no Brazilian. A Evelyn tá falando. Bota lá no Brazilian Community. E aí seria até legal, né, levar as perguntas para lá, a gente vê movimentar mais aquele Brazilian Community. A gente conversa muito nos canais menores, mas aquele canal ele tem muito pouca movimentação. Então vamos colocar bastante pergunta lá amanhã sobre o que a gente conversou aqui hoje. Vai ser bem bacana de ver. Bom, falta a Ju e a Lívia abrirem as câmeras para a gente liberar todo mundo. Agora sim. A Ju foi pentear o cabelo, passar batom. Eu fui malhar. Um milagre, eu fui malhar e eu tava com o cabelo tudo preso, tudo sujo. Tá com o cara que acabou de soltar. Não se preocupa não, que a foto sai bem pequenininha, quase não dá para ver. Ainda bem, Cris. Olha, gente, eu já tirei a foto aqui. Muito obrigada e até amanhã na interação. Sem aviso, né? Sem aviso, que é o melhor jeito. Tá, gente. Boa noite para todo mundo. Foi ótimo. Até, pessoal. Beijo, boa noite, tchau. pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa noite, gente. Tchau, tchau.